Salve, salve, pessoal! Estamos no ar, ao vivo, mais um programa Spot Show. Programa de número 102. Eu sou Marcelo Lopes, 10 brasileiro atravessar do Canal da Mancha. Nessa próxima hora nós vamos contar mais uma história. E vocês já repararam que, sim, temos mais um casal no nosso programa. Nosso programa, o Spot Show virou um programa da família brasileira. Certo, senhores? Namoro na TV. Namoro na TV, também. Ah, meu Deus do céu. Muito obrigado a você que está aí acompanhando a gente mais uma semana. E você já sabe, eu não estou sozinho, estou com ele, o príncipe do Spot Show, ele que arrasa o coração das fãs do Cucabeta, o nosso amigo, ele, o mago, Jorge Carlos Júnior. E aí, meu querido? Você tá bem? Como que hoje o programa Tá em alta velocidade. Vai voar hoje o negócio, hein? Vamos com tudo. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Já só passou bem a semana? Estamos tranquilo por enquanto. Tranquilo. Eu quero ver qual vai ser a novidade hoje. Muito bem. Temos muitas novidades, muita novidade essa semana, hein? Ao lado do Jorge, sim, ele que é adorado pelos bebês, pelo pessoal da Moca, o nosso comentador, certo? Menos de 6 do Cucabeta, nosso professor Luiz Taioli. Vocês só vão dar a chave da Moca daqui a pouco. Libero ainda? E aí? Boa noite, sejam bem-vindos. Prazer conhecê-los agora pessoalmente, né? Porque a gente fica só nos contatos, né? Perfeito. Sejam bem-vindos aí. Espero que tenham recebido vocês bem, né? Porque Tentamos. Você não estava aí, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. vamos lá. Muito bom. Já consegui aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá, que tem muita coisa. Bom, ao meu lado, sim, a nossa convidada da semana de hoje é a pilota de enduro e cross country, Tainá Aguiar. Vamos lá. Ao lado dela está o piloto de moto da cidade, Léo Tamburro. Aí, hein? Programa do coração. Eles são namorados, é isso? Quase casado. Quase casado. Olha aí, Se quiser pedir ao vivo aqui, também ia ser sensacional. A gente nunca fez isso. Ia ser Ai, inédito. devagar. Os dois vão entrar na igreja de moto? Eu vou empolgar. Vai ser da hora, imagina aí, subir na escada. Da hora, hein? Aquelas latinhas presas. Latinhas presas na... Já teve algum amigo que fez isso ou não? É inédito, é por isso que Aí, você tá vendo? vendo. Estamos aí dando ideias, entendeu? Inovando aí o matrimônio. Isso, você que tem agência de matrimônio, converse com a gente. Não, olha, Nós vamos alavancar o seu negócio. Não sou... Daqui a pouco o Leonardo vai fingir que passou mal aqui. Já vendo? Já sentimos quem é que acelera mais. Já sentimos. Muito bom, meninos, sejam bem-vindos a essa descontração do nosso programa. Lembrando que estamos falando ao vivo do Espaço Cucabeta, espaço criativo voltado para as áreas de esporte, saúde e educação. Caso você deseje desenvolver um projeto em uma dessas três áreas ou saber mais informações de como Cucabeta pode ajudar você, entre no site www.cucabeta.com.br. Boa. E se você perdeu algum programa do Spot Show, você agora pode também assistir o Spot Show no canal do YouTube do Cucabeta. Falando em YouTube, não perca amanhã mais um programa do Vôlei Total. Eu estou querendo fazer só aí toda semana agora. O Vôlei Total aqui no final da tarde. Não perca, os meninos do vôlei vão estar aqui no Cucabeta. Amanhã tem convidada? Amanhã tem convidado. Convidado. Boa. Feito? Boa. Só para deixar você. Eu te aviso. Quando vier, Tá bom, eu te aviso. tá Fique tá tranquilo. bom, tá Fique bom. tranquilo. Gente, vamos lá. Jorginho, vamos lá. Vai que você está acelerado hoje. Vamos lá. Você começa. Bora, Toronto. Do que? NBA? NBA. Hoje, né, começa a grande final. Hoje eu sou time Damon Green. Draymond Green, você vai torcer pro Golden State Warriors. Certeza. Mas vai ser difícil. Sem dúvidas, vai ser difícil. O Kevin, não sei se o Kevin vai jogar hoje.
Não joga, está Então- fora dos 2 primeiros jogos. Está fora dos 2 primeiros jogos. Não tem problema. Eu acho que, na verdade, deve estar afastado da Série B. Também acho que não volta mais, não. Mas temos aí o Damon Green, né? Se ele tiver num dia bom, o time dele vai para frente. E Gonzalo volta hoje, então... Não vamos ficar no muro, não vamos ficar Golden no muro. State. Quanto vai ser a série? Vamos lá. 4-1 Golden State. Jorjão, 4-1 no Golden State. Eu vou passar para o convidado. Não, você que fica por último. É só que eu vou te acertei. dar essa canja. Não, só porque eu gravei que o Golden ia estar na final. Vou te dar essa canja. Vou te dar essa Ele tá canja. falando. Ora, Léo, e você, Léo? Você gosta de basquete? Eu gosto. Eu tava no 4x1 também. 4-1 Já também. não, agora que já foi, Tá e quer ganhar bom. sozinho, né? Quer ganhar sozinho. Vamos no Atleta. 4x0, né? 4-0. Vai varrer. é embaçado, hein? Difícil. E você, Tainá? Não. Não vou discutir com ele, né? Não vai não, pode discutir. Esse programa aqui é para a gente ver um Olha. vínculo de vocês. Pode discutir. Eu não acompanho muito basquete, acho que eu vou levar o dele. Vai, Tá vai. garantido, vai garantido. 4-0. Muito bem. E você, Marcelinho? Muito bem. Tá todo mundo jogando no Golden aqui, né? Nossa, não vai tentar fazer. Não vai tentar fazer. Falei, Golden. Você tá acompanhando o programa? Ele falou que era no programa. Olha, Acho que eu falei. olha. 4-1. Você mudou seu palpite. Que isso? Cara, eu gostaria muito de ver um time canadense sendo campeão, mas acho que não vai rolar. Mas Não vai rolar. 4-2 pro Golden. Boa. E você, Salsicha? Você, depois de ouvir todos esses absurdos Não, eu chuto da 7 bola jogos. laranja. 7 7 jogos. jogos. Passa 3. Eu chuto 7 jogos. Passa 3. Ou ganha o Eu casal, chuto. ou ganha a gente. A Eu gente chuto. manda, Passa a gente 3. manda a máquina de Eu lavar chuto roupa 7 depois. jogos. Eu acho que vai ser embaçado, hein? É. 7 jogos. E eu acho que teremos mais cestas no final aí do Raptor de novo, só para dar uma variada na rotina da NBA, né? Matar mais alguns, Para não né? sair do normal. Muito bem, muito bem. Senhores, muito bem. Bom, falando em rotina, vamos lá. Vai, Salsicha, vai. Vamos lá? Quais são os seus Vamos pitacos? começar com qual? Solta o slide aí para eu saber qual é o Ah, Beleza, Fórmula E então. Tá na foto. Esse final de semana tivemos a Fórmula E lá no aeroporto abandonado, que na verdade não está abandonado, porque é um parque, né? O aeroporto de Não, eu já vou te. Lá? Não, eu já vou te corrigir. Por quê? Os Vingadores não estavam lá? Não. Não foi lá que foi Guerra Civil? Ah, não foi, mas eles usaram para Tudo bem, vai, receber vai. os... Vai, o nerd dessa É. bancada falou. Pronto, vai. Aí, Vai. correram aí no aeroporto, essa pista é muito legal, é bacana. De graça sempre tem sorte nela, e o Bavariar ganhou de novo, né? Porque ano passado foi de novo, ele ganhou também. Então, primeiro de graça, segundo Boemi, terceiro Jules Verne. Olha como eu falo bem francês, como eu Você pronuncio. está querendo ir para Sou um cara, é isso? sou um cara poliglota. É seu projeto E 2024. aí, na nossa classificação geral, primeiro está o Verne, segundo de graça e o terceiro Lotter. Depois da corrida deles, teve a corrida da Jaguar e Trophy, que é essa aí. Cacá Bueno, filho do nosso querido Galvão Bueno, largou na pole e por lá ficou. E em segundo estava o Gimenez, que também por lá ficou. Então, dobradinha brasileira. E aí o Gimenez assumiu a liderança do campeonato, né? Agora ele é o líder do campeonato da Jaguar aí. Essa corrida também foi legal, porque o Gimenez tentou passar o Kaká não deixou ele passar, os caras brigaram e eles são amigos de equipe. Então foi bem bacana. Você estava lá no final? Não. Infelizmente a produção não teve condições de pagar. Não, entendeu? esse que rodou no final não foi você. Ah, não, porque não estava chovendo. Se tivesse chovendo, era eu. Se tivesse chovendo, era eu. Perfeitamente. Provavelmente com o Binho, né? Porque Mas eu e o esse aí Binho, foi o melhor pega. eu e o Binho, a gente está se adorando na pista. A gente morre abraçado, os dois. Entendeu? E aí a próxima agora, que é a Fórmula 1, que essa não vi muita graça, né? Mas Nem tem imagem. Vai, segue. Lewis Hamilton em primeiro, Sebastian Vettel em segundo e Bottas em terceiro. O Verstappen foi punido, porque tentou passar o Hamilton lá e acabou batendo com ele e acabou ficando em quarto. E aí na classificação geral tá Hamilton, Bottas e Vettel. Não tem muita graça, não. Não tem muita graça. A graça foi o Leclerc brigando com a Ferrari, que tentou passar todo mundo e bater no Renault. Essa foi a graça. Só. Parabéns. Hoje você terminou quase junto com o Victor. Tá vendo? Não, foi cronometrado o negócio. Eu tava aqui, ó. Você viu que eu tava olhando aqui, olhando ali, olhando Olhar aqui. pro público, tá ligado? Eu te amo. Eu quero saber só uma coisa, carta dos amigos. Caros amigos, nós estamos em nona classificação no geral. Entendeu? Obrigado. Subimos uma posição aí após algumas
conferências de contas. Subiu para 9. Isso, subiu para 9. Mas a gente está aí, você vai ver, me aguarde. Dia 14 do 6 de Interlagos. Você acha que precisa ter reunião, precisa ter reunião? Cidade de Movimentação de Cádiz, eu vou ter campeão de Cádiz também. Olha aí, velho! Ô, você não avisa isso, mano? Eu comecei no kart, na verdade. Olha aí! Vai ter kart na escola. Já eu vou fazer no segundo semestre, vai ter kart lá na minha escola. Vou levar o Léo para dar uma aula. Não, termina o programa, mas você tocou no Degas, coisas na reunião de negócio. Avisa pra tudo. Não tem problema não. Muito bom. Gente, vamos lá, que acabou de terminar. É bom, né? Acabou de terminar. Brasil 3, Bulgária 0, 25-18, 25-23 e 25-18, né? Terminou aí então a segunda etapa aí da Copa das Nações. O Brasil tinha ganho na terça de 3-2 a Holanda. Um joguinho horroroso, feio, meu Deus do céu. O Brasil depois perdeu ontem da Polônia, 3-2. Estava perdendo 2-0, recuperou, mas 15-7, meu Deus, 15-9 para a Polônia. E depois 3-0 aqui para hoje contra a Bulgária, né? O destaque é a Paula Bogo. A Paula Bogo, ela está agarrando aí a chance. Não sei se vai estar na Olimpíada, né? Não sei se o Zé vai olhar com esses olhos para ela. Depende de quem voltar, né? Mas está agarrando a chance hoje para destaque, fez 18 pontos. Na próxima semana o Brasil viaja agora para os Estados Unidos, pega a Alemanha na terça, Coreia do Sul na quarta e na quinta os Estados Unidos. Terceira rodada, o Brasil... São 4 vitórias e 2 derrotas, é isso? O Brasil segue em quinto lugar, que é o último lugar que dá vaga para a final, para a fase final que vai ser na China. Tá bom? Vamos ver. Estou meio na dúvida. Acho que vai, sim. Vai? Eu aposto no Brasil, sim. Eu acho que vai pegar essa vaguinha aí, sim. Então, pessoal, começa quem torce pro Brasil. Sacanagem. A risada. Pô, você viu que a credibilidade tá ótima, né? Não, tô bem pra caramba. Vamos para a minha imagem, acho que essa imagem é uma das imagens mais legais aí dos últimos dias aí, que foi o skate, né? Passou no Sport TV, milagre. Pamela Rosa, medalha de ouro na etapa de Londres, na Liga Mundial e de Street. E em terceiro lugar terminou a Fadinha, né? A Raíssa Leal, que está aí no colo dela, tem apenas 11 anos de idade. Nossa. A Letícia Buffoni terminou em quarto lugar, né? Então, realmente, as três estão brigando aí pela vaga. Essa etapa foi a primeira etapa que valia ponto para o circuito feminino. Então, até o final do ano tem as etapas aí e soma ponto. E o Brasil pode levar até 3 atletas. Talvez é possível que essas 3 atletas estejam representando o Brasil aí na Olimpíada. No masculino, o Kelvin Hofer ficou em quarto lugar, né? E a gente já falou, essa competição ela marca pontos aí, né? Pro ranking mundial. Então, eu acho que é bem legal aí a gente ver aí, né, 2 brasileiras, a menina só com 11 anos de idade. Sim. Realmente é um absurdo que essa menina anda. As 3, né? A Pamela Rosa também, a Buffoni também. Acho que a Buffoni é mais conhecida aí, o pessoal que assiste o canal off, vê aí, já deve ter visto, né? Mas são 3 grandes atletas aí. Realmente o Brasil está bem colocado aí no skate. Mas é só prestar atenção até o final. Gente, antes que a gente termine, a gente vai entrar já aí, contar um pouquinho a história da Tainá e do Léo. Vamos só destacar uma coisa importante. Amanhã, 5º jogo decisivo da Liga Ouro. Sim! Enquanto tem flecha, tem bambu, meu amigo. Enquanto tem bambu, tem flecha. Já tinha acabado. São Paulo e Unifisca, lá da Paraíba, 5º jogo, a partir das 20 horas, no ginásio do Morumbi. Jorjão! Eu já tinha dado como palmas contadas. Já tinha acabado o time do... Então, por favor, convoque a torcida. Caravana. Pessoal da Paraíba? Paraíba, esteja presente. Vocês não vão estar aqui todos, mas eu vou estar torcendo para vocês. Só para avisar, vou estar torcendo para vocês. Ainda mais depois dessa provocação. Eu só estou dando uma notícia. Só isso. Não tem provocação nenhuma. Meu Deus, não conseguiu. É só uma notícia, tá? Só uma notícia. Então, assim, amanhã o 5º jogo decide a vaga decisiva. E no sábado tem o 4º jogo, Franca liderando também, né, Jorjão?
Caramba, não tá acreditando. Tá. Você quer essa semana? Vamos começar de de quer já. É melhor, então. É melhor. Só pra avisar, acho que vocês não viram a tarde, o Corinthians ganhou a tarde. 2-0 lá pela Sul-Americana, tá classificado. Tá jogando. Jogo à tarde? Jogo foi à tarde, na Venezuela. Tá. Tem que ver a situação na Venezuela. Juventus é assim, natural. Juventus é jogo às 3 também, porque não tem luz também. É normal, eu tô acostumado com essa realidade. Que coisa, né? O país tá complicado, né? Nós estamos na Venezuela. Gente, crise humanitária. Nossa senhora. Ainda bem que teve jogo. Isso é para outro, né? Acho que isso é para outra história. Ainda bem que teve jogo. A saga para o Corinthians chegar lá. Ganhou de quanto? 2-0. Mereceu, porque até lá só ganhou pelo menos de 2. Muito bom. Vamos lá, então. Vamos fazer essa. Vamos ao que interessa. Quem está aí com a gente? Priscila Ferreira, Falando oi, Gian Trione, Gildásio, Davi Brito, André Gasparini, Andréa Vilar, Fernanda do Bernardo, André Barbosa. Vixe, manda lá. Gostei que seu computador sai de uma tela grande e vai para porque aqui a gente acompanha. Não dá mais espaço. Tá certo, tá perfeito. Meninos, vamos lá. Tainá, conta para nós como e aonde você começou com o Cross Country, o Enduro. O que pareceu aí primeiro? Na realidade, eu comecei acompanhando. Meu pai fazia trilha, meu irmão começou a pilotar com 5 anos, uma PW50, e eu até meus 11 anos de idade tinha absoluto pavor por tudo que fazia barulho. Não pisava na areia se tivesse jet ski na água, se passasse caminhão na rua, eu corria para dentro de casa, assim, pavor. Se o Salsicha passasse com essa voz toda, você também bem errado. Imagina ela do meu lado dando aula. Nossa Senhora, meu Deus do E céu. aí eu não sei em que momento esse pavor se transformou em paixão. Sempre acompanhei meus irmãos no treino e com 15 anos eu comecei a pedir para dar uma voltinha na moto, mas não passou disso. E eu realmente, efetivamente, comecei com 23 anos. Eu comecei bem tarde. Nesse esporte, nessa modalidade, o pessoal começa entre 4, 5, 6 anos de idade. 4, 5, 6, mas com as motinhas. Com as motinhas pequenas. Normalmente 50 cilindradas. Eu comecei bem depois. Que da hora. Então você não teve nenhuma resistência para começar assim. Foi até meio que o pai empurrou, a família empurrou. Na verdade, meu pai ele faleceu quando eu tinha 15 anos. Ele, infelizmente, não me viu andar. Tá. E o meu irmão não é dos que me influencia e ajuda mais, assim, mas indiretamente ele me influenciou muito. Mas apoio mesmo. Teve um toquezinho do meu irmão, não vou tirar o crédito dele. Porque não dá para chegar em casa com a roupa suja de barro e falar, não. Eu tava jogando bola. Infelizmente é um esporte caro e eu consegui, através do meu irmão e de contato de outras pessoas, já começar a patrocinar, o que é muito raro. Isso é bom. Então, eu não vou tirar esse mérito dele. E você, Léo, como é que você começou? Eu comecei também tarde, eu fazia kart, na verdade, antes de ir para moto, e meu pai era piloto de moto velocidade, 80, 90, e eu sempre pedia, deixa eu dar uma voltinha, e ele, não, é perigoso e tal. E aí, a primeira vez que ele me levou para Interlagos, eu já andei super bem, assim, já estava acostumado por conta do kart com adrenalina e tal, fui super bem, mas já tinha 17 para 18 anos. E aí, comecei com essa idade, em apoio também do meu pai, que já tinha muito conhecimento, tinha muita influência no meio, e aí de lá para cá, são 5 anos aí na luta, na batalha. Esse ano consegui virar piloto oficial Kawasaki, então as coisas estão caminhando, estão dando certo, mas para uma carreira internacional, por exemplo, Já tá idoso. Hoje você está com? Estou com 24. E você, desculpa a pergunta? Mais velho, 30. 30. Caramba, 24, tá novo ainda, né, meu? Sacanagem essa linha de corte tão baixa, né? Porque, bom, 24 é novo, pô. 24, só que já tá no auge. Exatamente. Os caras, pilotos do Mundial, assim, eles com 8 anos já estão andando lá fora, na Espanha, no Europeu. Com 15 anos já estão numa Moto 3, por exemplo, que é uma categoria top aí da Tem muito do Brasil também, né? Hoje aqui a gente tem a porta de entrada numa velocidade também com 8 anos. A única diferença é o tanto que quão popular e o quanto investem nisso. Né? Muito bom, mas... E, Tainá, hoje qual é o seu momento aí? Quais são as provas que você tem pela frente? O que você está disputando?
Meu momento, eu diria que é uma pré-aposentadoria. Porque eu competi profissionalmente em 2013, 2014, 2015 e 2016. Aí, em 2017, por conta do trabalho e já não tinha mais patrocínio de fábrica, eu abri um pouco mão e fui meio for fun. Não consegui correr quase nada do que eu me coloquei como objetivo. E esse ano eu priorizei Campeonato Brasileiro. Falei, quero fazer o Campeonato Brasileiro de Enduro. São só 3 etapas para a categoria feminina. Eu falei, de qualquer maneira, essa vai ser a minha prioridade. Eu preciso fazer os demais, a gente vai vendo como é que faz. Mas essa foi a minha prioridade. E, infelizmente, a gente tinha um campeonato que chamava Copa FX, que era, no cenário nacional, assim, eu diria que é o segundo mais importante. E no estado de São Paulo, com certeza absoluta, era o maior campeonato. E também por falta de apoio de montadora que retirou o patrocínio, eles acabaram encerrando. Então, acabou ficando só o brasileiro mesmo. Brasileiro, são 3 etapas que você falou. Já tem locais? Sim, a primeira já foi em... que a memória é ruim. Foi no sul do país, a cidade exata, foi próximo ali a Camboriú, Balneário Camboriú. Tá, foi em Santa Catarina. Foi em Santa Catarina. A segunda vai ser dia 8 e 9 agora. Vai ser em Aracruz, Espírito Santo. Rapaz, Aracruz, nunca... Vê se você lembra do lugar. Aracruz é uma... Legal. E é uma cidade que é a cidade do hoje o piloto revelação assim do Brasil, que a gente tem em Enduro, que é o Bruno Crivelin. Piloto Red Bull, corre mundial e tudo mais. Ele é de Aracruz, então por isso a etapa acaba sendo lá também. E a última etapa é em Patrocínio, Minas Gerais. Normalmente são cidades menores, assim. Então não é nenhum grande... Muito bom. E você, Léo, qual o momento que você está? Você já falou, né? Você é piloto da Kawasaki, né? Esse ano eu consegui fechar parceria com eles. Atualmente estou correndo na 600 Super Sport, que é um degrau abaixo da categoria principal que a gente tem no Brasil hoje, que é a Superbike. Eu fui bicampeão da Copa 1 da CBR 500R, e aí por conta disso surgiu essa oportunidade para mim. Atualmente corro no Superbike Brasil, que é o campeonato brasileiro que a gente tem hoje da modalidade. A gente tem mais 6 etapas pela frente, algumas delas em São Paulo, outras fora. Estamos disputando o campeonato, estou atualmente como vice-líder da competição. Acho que esse ano, eu acredito que seja o auge da minha carreira, assim, apesar de ter sido bicampeão, primeira vez que estou andando por uma equipe de fábrica, uma estrutura bacana, patrocínio que é importante no esporte, assim, a gente tem crescido bastante. Então, acho que desses anos batalhando aí, esse é o melhor. E tá legal, tá indo bem no campeonato? Tá indo bem. Se acomodou na Casa Grande, arrumada? Não, na verdade, a gente, esse ano, a Kawasaki importou a ZX6 nova, modelo novo que eles estão trazendo. A moto, a última vez que tinha sido fabricada, tinha sido em 2012. Então, eles chamaram 3 pilotos para representar o time nessas motos. E eu e um outro piloto que também é super rápido, ano passado foi vice-campeão. A gente está brigando pelo título, eu e ele na mesma equipe. Então, tomara que pelo menos o título fique em casa. Lógico, se os dois já estão... cara, agora. Lógico, os dois já estão... Vai ser igual o Cacabueno aí com o Gimenez. Os dois ali, ele vem pro campo. Vai ser igual. Pô, parabéns. Aqui na frente. Sim. Ele sabe só que você faz esse programa para ele? Ele tá te ouvindo? Lá não rola uma Ferrari, né? Tá mais rápido que você, não, né? Não, isso é bom, tá certo. Isso é bom, tá certo. Aquele lá tá mais faster than you, né? Não rola. Isso aí, se não rola, é bom, assim que é bom. Tem que ser assim, né? É o que é. Mas é assim que é bom, importante isso. Tem joguinho de equipe. Da hora. No nosso grupo, de vez em quando rola isso, né? Assim, o Jorjão fala, você tá falando muito, fala muito sobre isso, né? Não rola isso, né? Principalmente quando eu solto minhas filosofias sábias. Sim. São maravilhosas. Jorge, alguma pergunta? O pessoal chegando. Aqui acompanhando, acelera a salsicha. O Rodrigão aí, ó, é o do Caixa dos Amigos aí, ó, grande Rodrigão. Juliana Araújo, o Jean Trione, nosso amigo que já veio aqui. Tá mandando um abraço para todos. Abração, Jean. Daqui a pouco eu vou bater um papo de novo. Eu tô com saudade, Jean. Precisa bater um papo.
Vamos falar com a produção aí. Beijo para a Juliana que está nos acompanhando também. Boa. Muito bom, muito bom. E você, como você foi na primeira etapa? Essa pessoa quer esquecer, né? Não sei se você foi bem ou não. O programa é ao vivo. Você honesta. Vai entrar para descarte para falar assim. Infelizmente, a minha altura não me favorece muito no esporte. Tem isso Nossa, também? no enduro, No enduro tem, principalmente. Você tem muito trecho acidentado, pedra, barro, desnível. E Eu vi a minha moto, cara. eu troquei de moto, eu não tô mais com essa aí. Essa aí é um pouquinho melhor. A moto que eu tô Tá. hoje, o guidão bate quase no meu pescoço. Nossa! Perfeito. Super apropriado. Pra subir, você pula, é isso? Exatamente. Nossa! Exatamente. E foi uma etapa no barro. A característica das etapas do sul é muito barro, muito barro. E isso pra mim é bem complicado, mas eu vou ser honesta que de terminar a prova eu fiquei feliz e consegui a segunda colocação e me deixou mais Ela feliz. fala como se fosse, nossa, foi horrível. Não, no brasileiro, Fiquei útil. Não, vale ressaltar que é um brasileiro. Léo, é exigente. Presta atenção, Léo. Presta atenção, Léo. É exigente, Léo. Agora, uma curiosidade, em São Paulo, onde que ocorrem normalmente as etapas de enduro, assim, tipo cidades em São Paulo, que são tradicionais? Assim, Mogi das Cruzes, Mogi. Atibaia, Itupeva, é sempre interior, nunca em São Paulo, né, exatamente. Interessante, não sabia. Tem que rodar pelo menos uns 100, 150. Tá, sim. Na verdade, entre aspas, teoricamente tem que ir pra serra, entre aspas. Sim, trecho de serra. O pessoal ficava assim, nossa, mas você roda 150 km por andar de moto, pra gente já virou próximo, é do lado. Você vai pilotar, viu? Você tá pensando olhando pra mim, mas é você que vai andar na moto, não sou eu. Araguaína Eu não tô querendo tem. te ajudar. Nenhuma. Essa Paulo aí é em Não, Araguaína. interessante. Não, acho que aqui nessa mesa, aqui nesse programa, a gente precisa... Não, eu cheguei uma época... Cada um de cada... Você sabe, Não. já chegou uma época que, quando eu tava logo me formando, eu falei pra minha mãe assim, vou comprar uma moto. Minha mãe falou, no dia seguinte eu vendo. Mas eu não comprei. Eu Que fiz filho o contrário. de Não, Eu não avisei que eu ia comprar. você não avisou? Eu devia ter feito a estratégia Não, dela, mas tá foi um vendo? pouco mais humilhante. 8 anos eu comprei uma moto de rua, comprei uma 600 na Kawasaki. Nossa, a primeira já foi uma 600. Gostoso, E aí bom. eu só falei, Não, eu mãe, pensando em comprar uma daquelas scooterzinhas, né, sem marcha, entendeu? Deixa o convidado falar. Deixa. Não, 600. e eu só podia carona. Eu falei, mãe, eu preciso buscar a moto que eu comprei. Você me dá uma carona de moto? Mas como assim? Ela me levou, só que a hora que ela viu o tamanho da moto, ela não deixou eu ir embora. E ela brigou o cara da concessionária a levar a moto até minha casa, mas de humilhação. Nossa! Pô, mas 600 também? Abusou, né? Meninos, me conta uma coisa. Qual é a rotina de vocês de treinamento? Qual é a rotina? Essa pergunta É mais treinamento físico do que com moto mesmo, porque, como a gente acabou de falar, pra mim é um pouco mais fácil, pro Léo é mais complicado, mas pra gente conseguir treinar é longe, é caro, toma tempo e, infelizmente, hoje a prioridade é trabalhar, né? Então não tem como conciliar muito. Mas é treino todo dia de academia, muito aeróbico, treino de resistência e final de semana, quando a gente consegue, moto os 2 dias. Infelizmente, a gente não tem apoio suficiente e estrutura suficiente para conseguir viver disso, né? Então, a gente usa o trabalho para sustentar e, apesar de ser um pouco mais profissional, a gente meio que usa como hobby, não dá para a gente viver disso. A gente está no meio termo, entre profissional e amador. Só para o pessoal que está em casa, aí na rua, aí voltando no trabalho, só para entender. Então, assim, hoje nós trouxemos 2 pessoas de modalidades diferentes. Você mais na velocidade, a Tainá mais no enduro, né? Enfim, a gente quis hoje fazer um programa de moto velocidade, moto em geral, né? Ciclismo, ótimo. E assim, vocês têm excelentes resultados a nível Brasil. Vocês já falaram que depois eu vou até perguntar para comparar lá fora. E vocês têm aí um modelo que é um modelo híbrido, né? Vocês têm o amadorismo ainda, apesar, né? Eu digo amadorismo porque vocês não vivem só disso, né? Vocês não puderam abdicar para vocês poderem viver tudo isso. Então, a pergunta onde eu quero chegar hoje o cenário que a gente tem, basicamente, é esse cenário, né? Porque vocês são, talvez, os melhores,
Eu sempre coloco entre os 5 primeiros no Brasil e entre os melhores. Não tem onde como tirar. E pelos resultados que vocês falaram do segundo, você bicampeão de uma categoria, subindo para outra. Ou seja, a gente tem hoje no motociclismo brasileiro um certo amadorismo, é isso? Sim, hoje para você, se você conseguir andar sem gastar, já é assim, você já está no auge da sua carreira, está muito bem. Hoje, acho que na moto velocidade, por exemplo, acho que eu não consigo dar 5 nomes de pilotos que vivem disso atualmente no Brasil. São os pilotos oficiais de fábrica, nas categorias principais, alguns andam lá fora, mas se eu colocar 5, que assim, o cara não faz nada, ele vive da moto velocidade e dá para contar nos dedos. E até pessoas, vamos citar nomes, o Eric Granado, que hoje na moto velocidade certamente é um dos mais conhecidos. O próprio Alexandre Barros, para eles chegarem no nível que eles estão, muita grana teve que ser injetada. Não necessariamente por eles, mas muita grana teve que ser injetada, né? Então, é bem complicado. E no Enduro, a mesma história se repete. Hoje tem pouquíssimos pilotos que vivem disso. E quando a gente fala vive disso, também não é que o cara tem uma vida luxuosa, não. Sobrevive disso. E no Enduro é mais difícil ainda, porque quer que na moto teve a referência da Alexandre Barros, né? Você tem visibilidade. Você tem a visibilidade com o circuito fechado, fica mais fácil. Agora no Enduro é um pouco mais complicado ainda, né? Infelizmente, no off-road, o que ganha visibilidade é o rally. O rally ganha um pouco mais de visibilidade. Então, a gente tem nomes como Felipe Zanol, Jean Azevedo, que são pessoas famosas nesse meio. Mas, mesmo assim, lá fora, o nosso estado ainda não é expressivo. Enfim, isso acaba tirando um pouco E o que diferencia muito assim, as nossas modalidades é que a moto velocidade, por ser um circuito fechado, como você falou, é mais fácil do público interagir, estar ali próximo, ver a pista toda. No Enduro, você faz um especial, assim, tem vários especiais dentro do Enduro. Você faz um especial de 10 km. Não tem como você colocar a câmera no meio da mata, o público não tem acesso. Então, é um esporte aquele trecho, né? Exato, é um esporte que, para visibilidade, assim, é muito mais complicado. Então, você conseguir chegar num nível de ter apoio e viver da modalidade é mais complicado que uma velocidade de 10 vezes. Na Europa, a cultura é diferente. O pessoal realmente vai para o meio do mato e acompanha as especiais, vê de perto, né? Aqui no Brasil, a gente ainda tem que mudar um pouco o formato da competição, colocar algumas especiais próximas ao público, um lugar mais aberto. Então, habitualmente, são 3 especiais durante a prova. Uma é sempre próxima ao público, para o público poder acompanhar. E as demais ficam no meio do mato e aí já não tem muito como assistir. E até o que você falou sobre os treinos, aí já inverte o papel. Para a motovelocidade, por exemplo, é quase impossível você conseguir treinar. Segue o mesmo formato da Fórmula 1. Você tem poucos treinos livres. Exatamente. Eu, por exemplo, só ando de moto velocidade nos finais de semana de corrida. Eu não consigo treinar em nenhum outro momento durante o mês. Ou porque a gente não tem atividade dos autódromos, é sempre muito caro. Se eu for fazer um treino de moto velocidade, por exemplo, com a minha equipe, o valor que se gasta no final de semana é assim, estratosférico. Se eu pegar a minha moto e falar, eu vou treinar no autódromo, eu não gasto menos de 3 mil reais. Para treinar um final de semana. Um treininho básico. Um treininho básico no final de semana. Então, assim, fique mas faltando aluguel de pista, gasolina, tudo. Sabe? Ok. E com a sua moto. Com a minha moto. Não a moto da equipe. Exatamente, é 3 mil reais. No caso dela, gasta muito menos. Você vai fazer um final de semana de treino, você gasta, sei lá, estourando 500 reais. Para fazer assim, imagina um final de semana, 500 reais. Para notar a realidade do brasileiro é pesado mesmo. Pesado, lógico que é. Mas eu uso muito o off-road assim para treino, porque o custo é muito menor, eu ganho um preparo físico absurdo e é o tempo inteiro andando de moto, pelo menos. Você fica com mais intimidade. Você consegue transferir alguma... o fato de você estar treinando reflexo, estar sentindo a moto, você já consegue... O off-road ele requer muito mais preparo físico. Mas assim, é absurdamente mais. Na escala de 0 a 10, off-road é 10 e moto velocidade está ali em 4, 5, dependendo da categoria. Tá do seu lado. Eu trouxe ele para esse lado, ele tem que reconhecer que é verdade. Tanto que depois que eu comecei a treinar de motocross e fazer algumas provinhas de enduro, quando eu voltei para a moto velocidade, eu falei, nossa, não é possível que é isso. Porque antigamente eu cansava, assim, eu terminava uma corrida e falava, meu Deus, eu vou morrer. E depois que eu comecei a fazer motocross, eu terminava uma corrida, eu podia andar umas 70 corridas que não dava nada. O pessoal que não acompanha, que não sabe como é o esporte, não imagina, você sobe na moto e acelera, você não tem problema. Não, imagina. É absurdo, o gasto calórico, o gasto assim, é absurdo. Para você ter ideia, no treino de motocross, eu
Num dia inteiro de treino, eu gasto quase 3.000 calorias. Uma pergunta aqui, vai lá. curiosidade. Qual a profissão de vocês? O que vocês fazem? Eu sou produtora de eventos e ele é... Eu cuido de uma categoria de alta velocidade. Então, nós dois, a gente trabalha como meio, assim, a gente... Envolvido em moto. Envolvido em moto, a gente faz parte da organização do campeonato. Então, eu cuido de uma categoria para crianças de 8 a 16 anos, que chama Junior Cup. O que eu não tive, quando eu comecei, a gente está dando oportunidade para as crianças. Curiosidade, aonde você consegue fazer os campeonatinhos deles? Não é autódromo? É autódromo, também? Junto com o Também? Superbike. A gente faz motos específicas para essas crianças e... Aí faz um circuitinho menor. É mesmo? Vai dar. Dá a pista. Não. Você olha, ele senta nessa cadeira, quer sempre destruir alguma coisa. Não quer destruir, ele tá querendo adaptar Não, pra eu ver se tô, vai velho. levar na escola. Também. Será que vai dar pra levar na escola? Eu acho que você podia levar semana. Qual é o nome da diretora? Bati, se você tiver uma vai ter semana de consciência no trânsito. Leva aqui o Léo pra fazer uma dobradinha. Eu vou explicar o porquê que eu pensei isso, porque eu sou da escola, por isso que eu tô me zoando. E todo mundo que vem aqui, eu quero dar na escola, por isso que eu tô me zoando. Mas assim, normalmente quando a gente aplica alguma coisa na escola, a gente dá uma adaptada, entendeu? Tipo, a quadra é assim, pô, não, então vamos virar e vamos fazer várias quadras assim pra, tipo, todo mundo assim. Por isso que eu pensei, às vezes fazer um circuitinho menor, entendeu? Não. É o mesmo formato na cabeça. Caralho, a molecada aceita. Sim. Caralho, pô, tô abismado, velho. Eu tô abismado com você. É um minutinho. Mano. Não, é nada só. A gente faz moto mais fraca, menor. Na moto velocidade não muda, no off-road muda. Se a gente estiver falando de motocross, é o mesmo circuito. Se a gente estiver falando de enduro, cross-country, eles fazem sempre um circuito reduzido. Porque aí o desafio é maior. Vai ter um monte de criança Você não pode fazer enduro, senão você vai ficar lá. Caralho, que muito louco, brother. Eu não sabia, não. Pô, a pista é gigante, a molecadinha aguenta. Tem Gosta bastante. Caraca, eu fiquei abismado, agora vou assistir, mano. Calma. Quantas voltas a garotadinha dá? De 8 a 10. 8 a 10 voltas. Pô, é pesado, Marcelinho. 8 a 10 voltas, é sério? 8 anos? Jorjão, se dia 16 alguém falar que saiu cansado do kart... Mano, vai dia 14. Pô, não, eu tô abismado, eu quero assistir essa corrida aí, mano. 10 voltas da molecada, velho. Tem tudo no YouTube. Você vai ver, tem tudo lá. Vou ver agora. Não, agora só tá no programa. Presta atenção. Caraca, velho, fica assistindo aqui. Não precisa ter Jura tempo. Não, vou assistir, lógico que eu vou. Não, você tá no programa, como é que você vai assistir outra coisa? Não, vai lá, segue o programa. Aliás, eu ia fazer uma pergunta. Não, agora você vai ver o vídeo, vai. Como é que funciona, assim, não existe, tipo, por exemplo, simulador de moto, que não existe na Fórmula 1? Existe, mas aqui no Brasil é muito difícil. Assim, No Brasil, tem no Brasil, mas é caríssimo. A gente usa no salão, né? Salão das duas rodas, normalmente o pessoal da Yamaha coloca um simulador. Mas, para assim, o público geral, quem é alegre, quiser ir lá brincar com o simulador, E é existe. difícil, viu? Só ganhar bico. É mais difícil que a realidade, né? É muito É mais Ó, difícil que a Jorge, pra você realidade. brincar no simulador é melhor. Eu não vou entrar nessas paradas. Você sabe que eu não vou entrar nessas O cara paradas. acabou de renovar o shape e você quer estragar o shape, rapaz. Eu penso naqueles programas. Tá de brincadeira. Olha aqui, ó. Isso. Olha aí, Não, Jorge. não dá. Aqui, ó. Fábio Fabri, aí tá aí na. Ó, o Binho! Grande Binho! Grande Binho, um abraço, Binho! Somos todos Superbike, somos todos Superbike Brasil. Boa. Grande Valeu, Binho. Binho. Muito bom, muito bom. Gente, Tainá, fala uma coisa, em que patamar se encontra hoje o Enduro no Brasil? Então, Que da hora, velho. é complicado, porque ao mesmo tempo que os campeonatos têm crescido e pilotos têm ganhado bastante relevância lá fora, até o Bruno Krivin, como eu falei, que está correndo mundial, conseguiu ser o piloto Red Bull, que a gente sabe que no esporte a motor isso é bem renomado. Está acontecendo esse lance de não ter campeonato regional, estadual, por falta de apoio, né? Então, de forma geral, eu diria que está precário. Tá precário. Precário de investimento, mas de talento, cada dia mais tem surgido nomes importantes. Mesmo com essa precariedade, Sim. mesmo com um número menor de provas. Sim, porque apesar de não estar tendo investimento por conta de fábricas, montadoras, empresas de pneu e coisas do tipo,
ganhou uma popularidade maior, é mais, até por conta da mídia e tudo mais, da internet, é mais fácil você ter acesso ao que é o enduro, né? Antigamente era uma coisa mais restrita, era só de quem praticava, ou achava que pegava uma moto de rua, arrancava a placa e dava para praticar. Hoje a coisa já está mais fácil de acessar, nesse sentido, mas questão de investimento e campeonato certamente ainda tem muito a evoluir. Muito bem. Vou fazer uma curiosidade, né? Porque acho que vocês não eram nem nascidos ainda, mas eu já era nascido aqui, né? O vovô desse programa aqui. A América do Sul geralmente era forte assim no motociclismo, né? Continua, porque nos anos 80 a gente ouvia muito Argentina, Chile. Eu posso falar que no off-road Europa é assim, anos-luz à frente. Eu faço essa até pergunta para saber se não é uma opção também para vocês correrem na América do Sul. Para mim, nesse momento da minha vida, não mais. Já surgiram algumas oportunidades de ir para fora, mas acabei não aproveitando nenhuma. Mas no off-road, se a gente for desmembrar motocross, que seria o mais comum, né? Estados Unidos e Europa, estão ali, Estados Unidos, eles fazem um show. Assim, você vai assistir uma corrida de ama motocross, ama supercross, eles botam, que é um absurdo, é pior que estádio de futebol aqui. E para o enduro seria a Europa, com certeza. Muito bom. E o time australiano, né? Australiano, do feminino. O time australiano de enduro feminino é encardido. Nossa. Bom, não falta lugar lá para eles treinarem, né? A Austrália é um país que, né, tem bastante espaço. Mas isso é uma questão de investimento, né? Sim, é uma pena que... Tanto investimento como gestão também, né? Aqui é tudo pro futebol, né? Tudo. Lá eles dividem em vários esportes. Você ganha, nos Estados Unidos, você ganha bolsa para fazer qualquer tipo de esporte. Aqui, ou você é jogador de futebol, ou você não é nada. Bem por aí, né? E falta, né? Falta quem, né? Assim, eu acho que quem organiza, quem está por trás, os gestores, os dirigentes, eles criarem formas de cada vez mais popularizar. Porque popularizando, você tem o público, que é fundamental, você vai ter o artista, que é o atleta, e você acaba gerando um espetáculo. Então, assim, a gente tem que se basear muito no esporte que o teatro faz. Se não tem essas três peças, né? Porque aí você constrói um roteiro, né? Você fala, olha, tem o Léo é o concorrente dele, é o Salsicha do mal, sabe? Você começa a criar historinhas, roteiros, você começa a fazer de uma forma que o esporte traga mais pessoas, né? Enfim, eu acho que é super válido, você falando que é uma coisa normal, eu acho que para quem está em casa, e talvez para nós aqui até da bancada, quando você fala, coloca a criança 8 anos em cima da moto, ela já sai pilotando, para nós até, num primeiro momento, soa até estranho. Mas a gente vai lembrar que a gente vê filme, vem seriado, isso a gente vê. E lá fora isso é muito comum. Exatamente. Se serve como lição na minha própria casa. Minha mãe era totalmente contra, morria de medo. Falava, imagina, meu filho com 5 anos andando de moto, e meu pai era do meio, do ramo, então para ele era comum. E aí minha mãe mudou a forma de pensar. Ela falou, bem, eu tenho duas opções. De qualquer maneira, ele vai crescer próximo a esse universo. Ou eu vou proibir, e aí quando ele tiver um pouco mais de idade, ele vai fazer escondido, ou vai fazer besteira, e até na rua. Ou eu vou instruir a fazer da maneira correta, com equipamento, no lugar apropriado, e a pessoa vai criar uma consciência com relação a isso. Isso foi o que aconteceu. Virar atleta, né? Não vai ser um louco que vai ficar se liderando por aí. E aí, só para complementar, assim, você fala qual é a situação. Uma coisa que foi avassaladora foi a chegada das motos nacionais, que a gente chama. Que essa moto que está aí na foto, por exemplo, é uma moto que a gente chama de importada, né? Que é uma especial, que é uma moto cara. Hoje, se você for comprar uma moto zero com essa configuração, você não deixa menos que 45, 50, 60 mil reais. É caro. E aí chegaram essas motos nacionais, que é basicamente o mesmo motor de uma moto de rua, você pega uma estrada, aquela motinha antiga da Honda, não sei se vocês lembram, e são chassis mais simples, suspensões mais simples, o conjunto todo é mais simples, são motos muito mais acessíveis. Então a moto, quando ela chegou, ela era vendida em concessionária por 13 mil reais. Então, e aí você podia financiar, podia parcelar, e isso fez um boom, assim. Hoje você vê essa moto que é 230 na rua, que nem mato, assim, nas pistas.
É muita moto. E isso foi um dos fatores principais para popularizar o esporte também. Confederação, como que funciona? Temos. Tem, porque eu tô agora... Temos. Adoro falar das confederações. É Confederações são né? umas piadas, É né? sempre polêmico. Mas hoje elas ajudam ou mais atrapalham? O que você acha, mais ou menos? A gente tem figuras importantes dentro da CBM, no cenário off-road. O Maurício é uma delas, que é uma pessoa que super apoia o esporte e faz crescer. Mas, de forma geral, as confederações são meio... Eu acho que assim, no caso... É o padrão brasileiro. No caso aqui do motociclismo, eu acho que o papel da confederação seria organizar, dar um suporte e fazer a ponte entre o patrocinador, entre a fábrica. E a confederação organizar 3 etapas do ano só? Ainda mais aqui são só as femininas. São Tem femininas. mais. O Nosso brasileiro em si são assim. 10 etapas. Sim. Mas é uma tentativa de inserir a mulher no off-road, porque no enduro especificamente não vai muita mulher. Não vai muita mulher. É difícil porque é um esporte que exige muito fisicamente. A gente sobe na moto 8, 9 horas da manhã, desce às 3, 4 da tarde. É o dia inteiro pilotando, sabe? Desgasta muito. E você vê uma perspectiva de aumento de mais, assim, do público feminino? Sim, a gente tem níveis e níveis de campeonato, né? O Fábio, que era inclusive organizador da Copa FX, que não existe mais, ele fez o Enduro da Mulher. Ele criou já faz uns 5 anos, mais ou menos. Faz uns 4 ou 5 anos que ele criou o Enduro da Mulher. E é uma prova que já chegou a juntar quase 100 mulheres. É uma única prova no ano, em comemoração ao Dia da Mulher, e já chegou a juntar quase 100 mulheres. Então, mulher para competir tem, mas é que elas ainda levam de uma forma muito amadora. Querem se profissionalizar e competir a ferro e fogo, assim. Então, é mais complicado. E o Enduro, como eu falei, ele é um esporte que exige muito, não só fisicamente, mas tecnicamente. Os desafios que a gente encontra ali no meio do mato são power. Então, poucas têm a consistência de se manter no campeonato até o final. Entendi. O desafio que você diz mais é de terreno acidentado? Tudo que você possa imaginar. Tem mais. Tem terreno acidentado, é o que eu falei, o físico exige muito, mas você chega nos lugares assim, você fala, cara, não dá pra subir aqui. E aí você vê um piloto pro passa do seu lado, caramba. Mas justamente para a mulher não ser um hábito de treinar essa parte técnica, de tentar enfrentar esses desafios, elas ficam muito nas modalidades mais fáceis. Velocross, que não tem obstáculo, é basicamente uma pista de motocross sem salto. O principal, eu acho que é por conta do físico, assim. Porque pega uma moto dessa, por exemplo, que ela ficou importada, a moto é maior que ela, pesa 3 vezes mais do que uma moto nacional. Se a moto tombar parada, 115 quilos, para você levantar já é muito complicado. Entendeu? Então, assim, a moto cai o tempo inteiro nessas provas de enduro. O tempo inteiro caindo, levantando. Então, para aquele que não é profissional, que não treina, que faz for fun, fica bem difícil. Fica muito complicado. O desafio ainda é maior. Levantar 115 por fã é meio... A primeira vez você levanta, a segunda você começa a ficar cansado. Na quinta vez você ferrou. Não dá mais pra levantar. O braço treme. Jorginho, temos alguma pergunta aí? Não, o pessoal tá curtindo aqui, né? O pessoal acompanhando. A Priscila fez uma piada aqui, mas eu não quero falar sobre essa piada. Eu falo. Quero dar uma boa noite especial para o Jorge, queridíssimo do Instagram. Olha aí! Vai avisar em casa hoje. Queridíssimo do Instagram. Priscila, beijo, não tenho nada a ver com isso. Eu imagino. Eu imagino. Vai em casa hoje. Compartilha! Inbox aqui pra mim, por favor, querida. Quero saber. Ai, meu Deus, esses meninos, eu vou te falar. Eu vou dormir aqui hoje. Avisa. Fala uma coisa. Se você tivesse uma joia do infinito aí, né? Do Nerd, se você tivesse uma joia do tempo e você fosse lá pra frente, e como você acha que você encontraria a Tainá falando com a sua filha para pilotar? Eu certamente estaria influenciando ela a pilotar. A gente briga. Você vê isso já? Filha, sim. Eu não sou muito uma pessoa que quer ser mãe, mas se acontecer, a gente fica brigando. Não, vai fazer off-road. Não, vai fazer off-road. Rola uma briguinha com relação a isso, mas eu certamente iria influenciar.
Eu acho que o esporte, de uma maneira geral, vai moldando a pessoa e ajuda a formar caráter, a se tornar uma pessoa lutadora, né? Uma pessoa que sabe encarar tanto as vitórias como as derrotas e os desafios. É necessário. Eu acho que uma criança que cresce longe do esporte é uma criança fraca, vamos dizer assim, é uma criança que não está preparada para viver em sociedade. E os campeonatinhos das peças pequenininhas de enduro, como é que funciona? Ah, é bonitinho, é engraçadinho. Não, porque ele falou, ele é na pista normal que eu fui abismada. Agora vamos ver se você vai abismar também. Não, para as criancinhas o circuito é menor, é como eu falei, o desafio é grande, tem pontos que até os prós enroscam, então é bem complicado. Então, um circuitinho menor, não tem muita velocidade, ao contrário do dele, né? E por não ser muito rápido, os pais até conseguem normalmente acompanhar de fora para se precisar. Ah, isso é legal. Mas é muito bacana ver a criançada. E eles crescem assim, disputando dentro da pista, acabou ali, todo mundo sai, faz churrasco, é amigo, isso é muito bacana. Não tem e o enduro é o quê? É o tempo de fazer especial. O enduro ele é complexo, ele é uma mistura de rally com, enfim, normalmente são provas de pelo menos 30 km até 60 km. Eles costumam dar de 3 a 4 voltas nesse circuito de 30 a 60 km. E ao longo desse circuito tem esses trechos cronometrados, que é isso que eu falo que remete ao rally. Então, vamos supor que está a volta de 30 km, eu tenho um trecho de 10 cronometrado, aí depois um outro trecho de 5 e outro trecho de 6. E o que vale é a somatória desses trechos. Isso. O restante da pista? O restante a gente fala que é deslocamento, que é para literalmente ligar uma especial à outra. E aí, no meio desse deslocamento tem pelo menos um controle de horário. Você precisa obedecer o seu horário. Então, se você chega nesse controle de horário e seu papel ordena que você passe ali às 10h25 da manhã, e você está antecipado, você para, espera, deu o seu tempo, você passa. Se você está atrasado, você toma punição por ter passado nesse controle de horário atrasado. E também é a partir de que idade? Mesma coisa, 8 anos? Olha, no enduro mesmo, fazendo volta completa, eu acho que pelo menos uns 13 anos. Pelo menos uns 13. Mas o motocross é aquilo que eu falei, começa com 4, 5 anos. Que como é um circuito fechado, mais controlado, né? É que não, e aí, nessas idades de 3, 4 anos é o quê? É só o tempo da volta mesmo. Meio normal. Largou, isso, chega primeiro. Mas no enduro a gente inclusive pega trechos normalmente de via normal, de rua. Então nem dá para soltar uma criança muito nova, entendeu? Sim. Tem que ser, já tem uma certa maturidade para poder. Os pequenininhos. É muito legal. Não, muito louco. Eu assisti aqui, mano. Você é louco. Os moleques estão em marcha ainda. Vou aproveitar para te mandar o link. 8 anos, mano. Fiquei impressionado. Vamos ver. Eu vou te levar. Não, tô vendo que os olhos estão brilhando. Muito louco, velho. Não, eu tô vendo que você está assim. Já avisou a Roberta? Já não tá imagino, avisando? não. Já tá avisando a Roberta? Não avisei. Ela nem sabe que eu tô aqui. Brincadeira. Não, fiquei impressionado. Pô, o molequinho correndo aqui, eu curti. Achei bem legal. Bem legal mesmo. Léo, você acha que nós vamos ter um novo Alexandre Barros? Assim, pelo menos um atleta, eu falo isso, nós vamos ter um atleta competindo aí em moto velocidade? Eu acho que a gente tem tudo para ter. Um brasileiro subindo legal. A gente tem alguns brasileiros hoje andando lá fora já. Entusiasmado com a velocidade. Não, de velocidade eu gosto. Vamos lá, tempo atrás a gente não tinha. Então, como as crianças estão começando cada vez mais cedo, que antigamente era difícil você colocar uma criança para andar com 8 anos, você tinha que fazer um mega investimento, levar para a Europa. Hoje, como a gente já tem essas crianças começando aqui no Brasil, a gente tem o Diogo Moreira, por exemplo, que andava no campeonato que eu ando, a gente até disputou um campeonato na mesma categoria, hoje já está andando lá fora, está andando numa pré-Moto 3, no etapa antes do Mundial. A gente tem o Meikon Kawakami, que está andando lá fora também, numa pré-Moto 3. A gente tem o Tom Kawakami, que está andando no World Superbike, que está andando na categoria R3, saiu daqui do Brasil já andando nessa categoria, está disputando lá fora. A gente tem o Renzo Ferreira, que fez o World Superbike, hoje está andando nos Estados Unidos. Assim, é uma galera que começou muito cedo e que conseguiu ir para fora e tá se dando bem. Não sei se alguém vai se tornar um Alex Barros, porque o cara realmente é fora de série. Mas que a gente está tendo muito potencial e que o esporte está crescendo e trabalhando para que existam vários como ele,
Isso eu tenho certeza. E na minha opinião, na realidade, tem muito aquela questão do investimento, por ser um esporte a motor, por mais que o cara seja, assim, fora do padrão, né, absurdamente qualificado e tem talento para aquilo, se ele não tiver um equipamento apropriado, um equipamento de ponta, ele não vai conseguir se destacar. E, infelizmente, lá fora eles têm isso com muito mais facilidade. Então, na minha opinião, a grande chance de ter um novo Alex Barros seria um desses talentos que foram revelados aqui, irem para fora e isso é normal, até no carro, né? Acontece isso. É normal. Quando sai lá fora que realmente estoura. Esse foi o dia que a gente se conheceu. Esse aqui? Que da hora. Como é que vocês conheceram? Não, esse programa é da família, cara. Ela caiu e levantou a moto. Mais ou menos. Talvez agora o Ibope subiu. Agora vai disparar aqui. Ele era amigo de um amigo meu que andava de moto com a gente sempre, comigo, não com ele naquela época. E esse dia a gente foi treinar e ele foi junto por conta desse amigo. Só que eu sofri uma queda e perdi a memória, quebrei a clavícula, enfim, não lembro de nada. Mas que primeiro encontro delicioso, né? Ganhou da Monique, né? Um abraço para a Monique e para o João que estiveram aqui. E eu não lembro de absolutamente nada, não sei por que eu caí, como eu caí, para onde me levaram. Eu fiquei assim uns 3, 4 dias que eu não lembro de absolutamente nada até hoje. E aí eles sabem até contar melhor que eu, mas eles ficaram me zoando no carro. Porque eu fui, na verdade, no carro do irmão dela. E ela foi junto, tal, a gente já tava batendo papo. E aí, quando ela caiu, a gente voltou no mesmo carro, né? E aí, pra levar ela pro hospital, ela, mas quem tá no banco de trás? Tava assim, né? Mas quem tá no banco de trás? E aí, de 5 em 5 minutos. É o Léo. É o Léo. Mas espera, ela tava acordada? Eu só perdi a Ela tinha memória. tido uma concussão, provavelmente. Ela deve ter tido uma Não, concussão. eu tinha entendido que ela tinha apagado. Não, eu perdi a memória, não sei se eu cheguei a apagar ou não. Então, eu achei que tinha apagado. Tá, entendi. perdi a Você memória, tava acordada, mas não sabia o que tava Mas eu acontecendo. tava repetindo tudo. A cada 2 minutos você ficava, o que Que da aconteceu? hora. Eu caí? Onde eu caí? Como eu caí? Quem caí? Imagina, mano. Esse é o... Não, hoje ele tá empolgadíssimo. Mano, que da hora. Por isso eu gosto de velocidade, tá vendo? Me fala se isso Não acontece. sou eu que tô vendo. A pessoa Veja de se isso casa acontece na bocha. Veja se isso acontece no cricket. Vai. Vai tomar uma bolada de bote e você vai ver. Vamos lá, e aí? Aí ela ficava repetindo de 5 em 5 minutos. Aí teve uma hora que o irmão dela se injuriou e falou: quem tá aí é o Jonas. É o Jonas. E aí ela levou ela para o hospital. Deixa eu ter que complementar. Ele era pachorra de gravar um vídeo, um áudio, com todas as respostas de tudo que eu perguntava de 5 em 5 minutos. Então eu Você não perguntava. mandou isso? Ele já dava um play nas respostas. Sim, Tainá, você caiu, a moto não machucou. Você acredita? Olha a compaixão das pessoas. E aí eu fui embora para casa, ela foi para o hospital e tal, e acho que depois, sei lá, de uns 2, 3 meses, a gente foi para um churrasco na casa de um amigo. Aí ela chegou para me cumprimentar. E aí, Jonas, tudo bem? Porque era a última memória que ela tinha, toda a galera zoando ela. Que maravilha! O pai dele chama ele de Jonas. Você gostava do Jonas Brothers ou não? A situação foi por conta disso. A situação foi por conta disso. Ai, que sensacional. Não, sensacional que a Tainá mandou 78 fotos. Eu bastante tempo também. Eu coloquei essa aí. Eu pedi para ela mandar a foto dela no dia do acidente, Não, ela não não quis. dá, Tá é complicado. conteúdo forte. Você vai sair disso. Você mandou umas, eu cortei também. Eu cortei. Você mandou umas, não sua. Deus que vê. Eu cortei. Falei, não, gente, isso aqui. Deixa pra lá. Mas no fim ficou tudo bem, então, após o acidente, assim. Você só Ficou, no ficou. final, beleza? Só no hospital, depois a foto que colou, tudo certo. Ai, Pra bem. vocês aqui dá pra mostrar, mas não dá condição de mostrar uma foto. Gente, não, melhor não, gente. Melhor não, ok. Nossa, machucado. Não, Jorge, não faz isso. Jorge vai desmaiar. Machucado. Mas ele não fiz mesmo porque ele se apaixonou. Mesmo se ele apaixonou. Muito bem. Olha, E aí- foi agora a primeira vista. Não tem como. Eu acho que quem perdeu a memória fui eu. Esqueceu esse momento aí, né? Quem é essa menina que tá falando comigo? Né? Quem é Na ela? hora que ela falou, você é o Jonas, você é você. Você não tô sabendo quem é. Ela chegou lá, sou eu! Sou eu! Cara crachá! Você lembra dela? Eu aqui. Desculpa.
Muito bem. Bom, agora sim, vamos falar sério. Vamos falar sério, porque acho que também isso é uma pergunta, talvez o pessoal que está perguntando. A gente sabe, motociclismo, como outros esportes, mas o motociclismo, você tem um problema na queda, você tem problema de se machucar, né, a clavícula, enfim, infelizmente. A gente tem isso, São Paulo é um dos países que mais morre pessoas de moto, isso a gente também é um dado que a gente não pode negar, mas lá para o esporte. Muito bem, você sofreu um acidente, você também já deve ter alguma coisa acontecido. Me fala uma coisa, Tuminha, como é que é a volta disso? Como é que é voltar? Porque, naturalmente, nós, seres humanos, temos o medo. O medo está embutido dentro da gente. Eu falo que muitas vezes a gente tem medo do medo, né? Sim. Isso que eu acho que paralisa a gente. Outro dia eu até escrevi isso lá no Instagram. Que muitas vezes o medo existe, está lá, todo mundo tem, mas muitas vezes a gente tem o medo do medo. Como é você, depois de sofrer isso, sofrer um acidente e tal, como é que foi para vocês, em especial, voltar a competir ou voltar, não, vou pegar, vou subir na moto, não, ok, segue o barco, segue a vida. Eu acho que depois que você já tem uma certa experiência, assim, já está vivido, no começo é complicado, porque você cai... 24 anos. Não, mas uma certa experiência no esporte, assim. Ontem teve aquela ação da prefeitura, não vamos nem falar se está certo ou está errado aqui, né? Sim, arrecadou 557 patinetes, né? Mas eu concordo que, eu ouvi hoje um jornalista falando, imagino que se a prefeitura tivesse essa intensidade para fazer tudo o que precisa ser feito, em qualquer cidade pública, a gente estaria muito bem, a gente viveria numa outra cidade. Mas, enfim, fechamos parênteses aqui. O pessoal da empresa de patinete falou que geralmente os acidentes acontecem até a 4ª vez que o pessoal sobe no patinete. Ponto. Esse é o início. Sim. Passou o início, e aí? Então, aí, depois que você se acostuma com isso, principalmente a partir da hora que você se torna profissional, você não pode deixar aquilo te abalar de maneira nenhuma. Você encarou como ser um atleta profissional. Exatamente, porque no começo você fica, putz, posso cair, posso me machucar, mas depois você aprende que aquilo é normal. Que como qualquer outro esporte, um jogador de futebol pode machucar uma perna, ter uma lesão, você precisa aprender que aquilo é normal, e o trabalho que a gente faz nessa categoria para as crianças é justamente isso, assim, se lidar com os medos, com as emoções, com as dificuldades, porque para uma criança, por exemplo, mesmo que ela não leve o esporte adiante, a alta velocidade em si, ela vai estar mais preparada para uma prova de escola, ela vai chegar numa entrevista de emprego sabendo lidar com aquele medo. Eu, por exemplo, quando eu comecei na alta velocidade, para mim era muito difícil falar em público, para mim era muito difícil bater um papo como a gente está batendo aqui. E depois que eu acostumei, tipo, entrevista e tal, a gente se acostuma. E com os tombos e com medo é exatamente isso. Depois que você 3, 4, 5 tombos que você leva, você fala, putz, já passou. Até porque você sabe, quando você se torna profissional, na volta seguinte, se você passar por ali e perder menos de 1 segundo, você já está muito atrás. Quando vocês, pessoal, depois eu te pergunto, vou fazer as mesmas 2 perguntas para você, né? Cada um tem. Depois que você voltou do acidente, voltou para a pista, voltou para o local, como é que foi a primeira volta? Você acelerou igual ou não? Então, a primeira volta é mais difícil, assim, você passa e fala, nossa, foi aqui. Mas a segunda você já... É assim, até você fazer a primeira vez depois do acidente. Você fez no gás, a primeira vez depois do acidente passou. Então, a gente se cobra assim, eu preciso passar ali, dando o meu máximo para tirar o medo que eu... Você já embalou da primeira para a segunda com isso na cabeça. Alguns acidentes que são mais sérios, ano passado, por exemplo, eu fiquei 4 meses sem andar, porque eu dei uma panca no muro. Eu vi a foto, você mandou. E quebrei a perna. Eu acho, né? Não, esse foi outro. Eu quebrei a perna, rompi os ligamentos e tal, então fiquei um tempo afastado. Quando você volta, você fala, nossa, é complicado e tal. Você passou a primeira vez no gás e como a gente está acostumado a assim, o tempo inteiro procurando melhorar, você já nem lembra o que aconteceu. Então, você cria um bloqueio no seu cérebro, assim, que esquece aquilo que eu acho que é mais uma precaução de você não querer se machucar e ficar longe do esporte de novo do que um medo. Eu não diria que é um medo, é uma precaução, porque você ficaria afastado 1, 2, 3 meses, você fala, não quero isso de novo. Então, é um cuidado para isso não se repetir. Isso, obviamente, você vai aprendendo com os erros, mas medo de se machucar, não.
Você nunca teve. E aí, quando você caiu, se machucou mais sério? Não sei se foi essa amnésia, porque você deu uma namorada. Por um marido. Não sei se essa foi a pior. Já tive alguns machucados. Algumas fraturas, ligamento também. Mas nada nunca muito sério. A gente fica no meio, a gente até brinca que essa questão de perder a memória, porque é frequente, comum, assim, é comum. Essa questão de perder a memória, a gente brinca que é o nosso cérebro mostrando pra gente que a gente precisa esquecer aquilo de alguma forma e fingir que nada aconteceu. Não só isso, meu irmão ele era guia de um passeio das dunas no Maranhão, e um belo dia eu cheguei e falei, Cauê, o amigo tal que tá pedindo sua bicicleta, ele falou que você deixou. E eu deixei? Eu não, ele não falou comigo. Ele falou, você não perguntou pra ele? Não, ele deixou, eu mandei mensagem pra ele aqui, ó. Aí eu falei, Cauê, ele me mostrou o print, ele perguntou, você falou que tudo bem. Não, pera, deixa eu olhar meu celular, que eu caí de moto hoje, eu bati a cabeça, acho que eu perdi a memória. Peraí, como assim? Ele, não, peraí, eu já te mando as fotos do meu tombo. Tá bom, e realmente ele tinha perdido a memória. Nossa. Mas é uma coisa tão... faz parte, entendeu? É comum. Já perdeu a memória, só? Por outros motivos, né? Minha perda de memória é oposta. Eu não sei, acho que ele tem espontaneamente. De vez em quando ele fala, Não, isso que piora, porque eu não bebo. Então, se eu perco a memória, Então tá complicado. pior, você bebeu. Jorginho, sua vez aí. Tem alguém? Não, o pessoal tá aqui mandando bala, o pessoal tá curtindo, só pediu pro Salsicha parar de tumultuar e deixar o pessoal falar. Muito bom. Meninos, se vocês fossem vender, né? Vocês vendem, porque vocês fazem eventos, como vocês falaram pra gente aí do mundo das motos. O que vocês falariam para o empresário? Investe no mundo das motos, investe no motociclismo, que é legal. Nossa, Ou o que vocês costumam falar? Eu tentaria transmitir o que eu sinto quando eu estou sobre a moto, porque para mim, assim, não tem nada que se compare à sensação de estar em cima da moto e justamente lidando com medo, porque sem o medo não tem graça, é justamente enfrentar o seu medo que traz a graça para a coisa, a emoção. Eu tentaria, de alguma maneira, transmitir isso que eu sinto, nem que seja para deixar o cara curioso. Olha, você precisa, porque é o tipo de coisa que você não pode morrer sem fazer. Eu acho que complementando, não só a moto, mas eu acho que o esporte em geral, porque é o que a gente comentou no começo do programa. Hoje em dia é muito futebol aqui no Brasil, né? A gente tem que tratar qualquer tipo de esporte que não tem investimento da mesma maneira. O esporte é excelente para as crianças, vai tirar uma galera da rua, vai fazer com que eles cresçam com muito mais maturidade. O que a Tânia falou, eles crescem preparados para a vida. O cara que não faz nenhum tipo de esporte, independente se é moto, se é basquete, natação, ele não sabe lidar com as coisas que a vida vai passar para ele. Então ele vai ter que aprender na porrada. O esporte, principalmente se você começa cedo, é o que eu falei, faz uma prova, você já... aquilo não te incomoda, mas você não vai ter medo de fazer aquela prova. Você acostumou com aquilo. Você vai saber lidar com decepção, com vitória, com frustração. Ainda mais no esporte que a gente pratica, sei lá, a gente tem, na minha categoria, por exemplo, 45 pessoas correndo. A chance de você ganhar é 1 para 45, entendeu? Não é igual ao futebol, que é um time ou outro time, ou você ganha ou você perde ou empatou no máximo. Ali você tem 45 caras competindo com você. Exatamente, a chance de você perder é muito maior. Então você aprende a perder e fala, tudo bem, perdi, vamos para a próxima, vamos me dedicar mais, vamos melhorar. E acho que o esporte em si, independente de, como eu falei, se é moto, se é qualquer outro esporte que os governos e o país não investem, eu acho que deve ser olhado de uma outra maneira, porque lá no futuro, se a gente tiver crianças, principalmente, que lá na frente saibam o que fazer, saibam lidar com as coisas da vida, vão ser melhores profissionais, a gente vai ter melhores pessoas, mais médicos bons, mais engenheiros bons, menos pessoas corruptas. Eu acho que isso é o que a gente precisa, independente da modalidade. Com certeza. Se o Jorjão chegasse lá na empresa de eventos para vocês e chegasse com 2 projetos, um para vocês apoiarem a corrida só para criança, outro para apoiar só para adulto, eles são num cenário, né, sensacional, né, porque eu acho que hoje é tudo conjugado, mas assim, quais vocês acham que seria mais fácil para vocês captarem recurso aí? Para criança ou para adulto? Para criança, certeza. Para criança? Certeza. Porque eu acho... Polêmica!
Temos uma polêmica no casal, que maravilha. O jantar hoje vai Hoje vai. Mas eu sinto que tem muita resistência, tem muito preconceito com a moto. Isso que eu queria. Tem muito preconceito com a moto. Você chega para uma mãe normal que não tem contato com esse esporte, você fala, vamos colocar seu filho de 8 anos para andar 140 km por hora. Você tá louco, então é uma coisa assim, de outro mundo. É muito para quem tá dentro dessa bolha do motociclismo. Quem tá fora acha que, assim, nossa, a mãe é inconsequente. Será que o pai não ama o filho de colocar lá? Só que se a gente for pegar os índices de machucado e de queda da própria Junior Cup, é baixíssimo. Acho que até hoje teve uma criança que se quebrou só. São quantos anos de categoria? 6 anos de categoria. Quantas crianças se quebram andando de skate, ou fazendo outros esportes são muito mais comuns, entendeu? Então você já... Eu acho que é pelo preconceito. Léo, você já discordou da Tainá. Gente, não vamos esquecer que o Léo discordou da Tainá. O Tainá discordou do Léo. É porque eu acho que assim, a criança, a pessoa mais nova, ela tem um sonho, né? O adulto, normalmente, quando ele começa, ele faz aquilo por hobby. Então, o cara é um empresário que ganha uma grana razoável, não tem que gastar, falou, putz, quero me divertir e vou andar de moto. Então, eu acho que é muito mais difícil esse cara, amanhã ou depois ele, cansei, putz, tô de saco cheio, putz, tive um filho, ele para. Eu vi a criança ela trata aquilo como prioridade, como sonho, ela quer levar aquilo adiante, ela vai levar aquilo para frente, a dedicação dela vai ser muito maior. Mas ela depende dos pais. Sim. Se a gente tivesse um apoio, como você colocou, quero apoiar ou isso, se as crianças tiverem um apoio, certamente elas vão se dedicar muito mais que os adultos. Os adultos só para fechar aqui, então, com a pergunta, que eu acho que isso é legal. A gente, né, você vê, a gente brincou que eles discordaram, tudo, até, né? Por isso, a gente acaba levantando duas coisas que, pelo menos, para mim ficou claro, né? Você fala um pouco do preconceito, e você falando que talvez para o adulto se assemelha mais, né? O empresário ele vai se enxergar mais lá. Então, são duas coisas importantes que eu acho que a gente precisa não só... Por isso que eu quis levantar essa bola, e foi bom que vocês discordaram, né? Porque a gente tem a gente traz duas coisas aqui, que é você assimilar a sua modalidade ao empresário que está investindo, e também você tentar descobrir quais são os preconceitos. Sim. E saber provar, porque você já trouxe até um dado estatístico. Só teve um que se machucou, de 6 anos, que talvez tenha não sei quantos pilotos, tenha 10, tem 10 etapas. Não, tem mais gente. Tinha mais gente. Só para ficar fácil a conta, entendeu? Então, não tem problema. Então, assim, então fica fácil para a pessoa que está vendo isso, né? Sim. Legal, fala a sua pergunta. Eu ia só até fazer um pouco do papel do advogado já para defender a ideia da criança, que mesmo, por exemplo, tendo a necessidade de ter o pai, às vezes, para uma empresa, até isso é um ponto bom, porque aquela empresa vai atingir os dois públicos, entre aspas, o foco dele vai ser, obviamente, a criança. Mas, tendo o pai, ele vai atingir também o pai, entendeu? Então, às vezes, com o investimento dele, ele vai atingir os dois públicos. E falando de curiosidade, de show, sem dúvida alguma, criança é muito mais, atrai muito mais, né? Nossa, uma criança andando de moto. Então, a minha pergunta que eu ia fazer é assim, quando a criança começa a correr nessa Junior Cup, previamente, ela tem algum tipo de preparação? Sim, a categoria... Você tem aquele limite, tipo assim, não, já tem que saber... A gente pede que eles saibam andar de bicicleta, que é o equilíbrio. A gente precisa do equilíbrio básico. Dentro da categoria, a gente não pega as crianças e joga dentro da pista. A gente tem todo um trabalho. Então, a gente, durante toda a temporada, tem instrutores que dão aulas teóricas e práticas para eles. A categoria é preparatória, né? Exatamente. Então, um pontapé inicial. Então, a maioria, se pega uma criança de 8 anos, o máximo que ela fez é andar numa motinha sem marcha. Uma scooterzinha dentro de um condomínio, ou então fez um off-road ali com uma moto sem marcha. Então a gente pega essas crianças que só sabem se equilibrar, sabem andar de bike, e ensina elas a, eu quero andar de moto. Então troca de marcha, sai. Então, esse ponto que eu ia chegar. Esse ensinamento ele ocorre em que momento? Por exemplo, vamos supor, chegou na primeira etapa. Sim. Aí você já parte do princípio que as crianças já sabem isso ou não? Vocês fizeram um treinamento prévio para ensinar elas? A gente, no começo do ano, faz uma seletiva da categoria, que apesar do nome seletivo, a gente não seleciona ninguém. O intuito é apresentar a categoria para os pais, para as crianças, e fazer um treinamento prévio para essas crianças que estão começando. Certo. A partir daí, ao longo do campeonato,
A gente... Aí o instrutor vai agindo, isso, sim. Um final de semana de etapa, por exemplo, é sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado são treinos e domingo é a corrida. Então, sexta-feira, antes do primeiro treino, antes da primeira vez que eles vão para a pista, a gente faz uma aula teórica. Dura meia hora, 1 hora. Então, eles pegam tudo que eles precisam pegar, vão para a pista a primeira vez. Quando eles vão para a pista, o instrutor vai com uma GoPro acompanhando, vê o que está fazendo certo, errado. Posicionamento. Acabou a pista, eles vão para a sala de aula. Então, é o final de semana inteiro. Assim, uma etapa, eu tenho um piloto que, em 1 ano, foi para a categoria que eu andava e já estava brigando comigo. Assim, tipo, em 1 ano o cara aprendeu muito, muito. A criança pega muito fácil. Ah, da hora, isso é interessante, então. Muito bom. Nós vamos daqui 6 anos com o Caberta mais Bianca. Apoiando, já vi. Minha namorada, o pai da filha. O pai é um fanfarrão, hein? Jorjão, Zé Bezerra, boa noite. Vamos sempre apoiar, vamos apoiar sempre o esporte, independente das modalidades. Parabéns aos presentes. Olha, um abraço, Zé. Acompanha a gente sempre às quintas-feiras pelo Facebook. E aqui vai ser igual o Léo, vai começar no kart para lá. Jorjão, vamos às nossas despedidas aí? Vamos, né? Tá acabando. Agradecer todos aqui que estiveram presentes, Fábio, Zé Bezerra, Fernando Yamashita, Gildásio, Davi, Fátima Rodrigues, Oséias, Juliana, Rodrigo, Gian, Gustavo Caprio, Alexandre Souza, Priscila Ferreira, não vai me trancar para fora, pelo amor de Deus. E todos presentes. Azedou para mim o grupo de vocês, hein? O Instagram é seu. Meu querido Salsicha. Eu quero agradecer os grandes amigos do Kart dos Amigos aí que entraram hoje. Bia, obrigado pela indicação aí. Não fica longe de mim na pista, né? Um abraço para quem apareceu aí. Jorjão, te vejo nas pistas aí. Marcelinho, um abraço. Obrigado. Desculpa amolar você aí. Valeu, prazer em conhecê-los. Obrigado por terem aceito o convite aí. E, pô, cara, eu vou, quando tiver evento aí, avisa que eu quero ver a molecada correndo. Nós vamos. Não interessa os adultos, não. Você não quer, não. Eu quero ver as crianças. Nós vamos lá. Calma. Pô, cara, você é muito louco. Eu vou invadir a pista. Eu vou invadir a pista, não. Você correr atrás dela, não. Você é muito louco. Muito da hora demais. Meninos, muito obrigado, Tainá, muito obrigado, Léo. A casa está aberta para vocês também nos abastecerem de informação, para a gente poder estar sempre curtindo e mostrando, levando o esporte para a galera. Que a ideia do programa do Sport Show e do Cuca Beta é a gente estar mostrando esporte para todo mundo aí. Não perca, mês de agosto, nós vamos para o Peru, a gente conta semana que vem aí, para quem não viu ainda as nossas mídias sociais. Tá? Então tem muita coisa boa vindo aí e a gente quer também trazer o motociclismo aí, programa 102, primeira vez que nós estamos trazendo a questão do motociclismo. Obrigado, pessoal. A gente que agradece o espaço e é o que a gente está precisando, de pessoas que influenciem e aprovem outros esportes além do futebol. Muito bem. Fiquem tranquilas que esses meninos vão entrar em contato até por lá. Vamos entrar em contato. Vai, Jorjão! Vai querer levar Você viu que stand-up você não quer, maratona aquática você não quer. Muito bom, enquanto eles ficam discutindo, beijo para vocês, forte abraço. Quinta-feira, 20h15, mais um programa no Facebook Cuca Beta Esporte Show, um programa da família brasileira e da família esportista, turma. Um abraço. Tchau. Valeu, gente. Falou. Toda semana tem casal aqui. Abraço,